todas e todes. É uma grande alegria estar com vocês aqui hoje. Eu sou Celeste Anunciata, sou assistente social da Coordenação de Educação, Esporte, Cultura e Lazer do DEGASE, e tive a alegria de receber o convite para mediar esse encontro ampliado de assistentes sociais do DEGASE. Para quem me conhece, sabe que eu sou aquela que quebra todos os protocolos, mas juro que vou me esforçar para manter pelo menos alguns. Bom, dito isso, eu vou pedir para compor a mesa Verônica Palença, diretora da Divisão de Serviço Social. E a nossa convidada querida, Ana Paula Procópio, que veio contribuir comigo, né? É uma grande alegria. Bom, primeiramente eu vou passar a palavra para a nossa diretora de divisão, que vai trazer algumas contribuições, explicar um pouco o sentido desse encontro, e posteriormente passo a palavra para a nossa professora. Digo nossa, né? Porque a universidade pública é nossa, então ela é nossa também, né? Estadual, né? Então, para a nossa querida professora Ana Paula Procópio, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Eu queria dizer assim que eu estou bastante feliz, tá, com a presença de todos vocês, né? Como a Celeste falou, eu sou Verônica Valença, sou assistente social, atualmente estou, né, à frente da divisão de serviço social do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do DEGASE, né? O DEGASE, que é o órgão executor das medidas de internação e semi-liberdade do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente está fazendo uma gravação, essa gravação vai ficar no YouTube, né? Então, vocês podem também assistir ou passar também para os colegas, né? Por isso também estou fazendo essa explicação inicial, né? A divisão de serviço social, ela está situada na coordenação de saúde integral e psicossocial, né, do departamento, né? Hoje ela é composta por 4 profissionais, uma na direção e mais 3, né, que compõem, que são assistentes sociais também. A gente tem a Carolina Oliveira, que vocês todos já conhecem, né, que já está com a gente tem um tempo. A Carol não está aqui porque eu acho que ela está aqui no evento, mas está resolvendo algumas coisas, né, no suporte, né, alguém que eu conto bastante. A gente tem a Fernanda Soares, que está aqui com a gente, né, a Fernandinha, quem não conhece, principalmente o pessoal mais novo, né, pode não conhecer. E a gente tem mais uma nova integrante, que chegou agora em janeiro, que é a Cecília, que está ali atrás. Já estou aproveitando para apresentá-la para todos que não conhecem, né? A gente vem reforçando essa equipe, né, para a gente conseguir tentar dar conta, né, de todas as questões que atravessam a divisão. Eu quero, né, dar boas-vindas a vocês, assim, né, profissionais dos antigos, que já estão com a gente há bastante tempo, mas principalmente, especialmente os mais novos, né, que entraram, acho que em junho, gente? Junho? Não, bem-vindos, né? É o primeiro encontro de vocês, né? Assim, a gente teve até um encontro no final do ano passado, mas foi online, né? E assim, por mais que a gente que seja bom, acho que o melhor é o presencial, né? A gente vê que são as pessoas, a gente aprofunda, né? Fortalece as relações. Eu acho que isso é fundamental. Então, por isso que a gente também faz muita questão de ter pelo menos um no ano que seja presencial, né? O encontro ampliado, ele acontece mais ou menos, né? Quer dizer, no mínimo 2 vezes por ano, né? Pelo menos no início e no final, né? E a gente reúne a categoria toda, né? Para a gente falar um pouco daquilo, né? De temas que nos é caro, né? Que atravessa o nosso cotidiano profissional. E o primeiro encontro, principalmente, a gente
tira para fazer o planejamento anual, né? Para a gente pensar em ações, né, de acordo com a nossa realidade, né, para a gente intervir com maior qualidade, né? E a gente faz isso não só no encontro ampliado, mas também nas supervisões técnicas, né? E é muito do que se traz, né, da realidade e também de acordo com os nossos documentos, né, norteadores, né? Caderno de atribuições, diretrizes do serviço social, enfim, uma série de documentos, como também os documentos normativos da socioeducação. A gente entende que esse momento do encontro ampliado ele é importante porque é o momento que a gente suspende o nosso cotidiano, né? Para a gente poder olhar para ele, né? Porque a gente acaba muito ali na rotina, né? Atendendo os adolescentes ou, né, os profissionais que estão em outros espaços e acaba não fazendo uma reflexão. Então, é uma forma que a divisão encontrou também da gente fazer essas provocações, né? O que acontece, mas como é que a gente pode pensar? E nesse sentido, né? A DivSES, que é a sigla, mudou, antes era de SES, agora é DivSES, né? Ela entende que o encontro ampliado é fundamental, assim, né? Por isso que a gente faz tanta questão, se organiza, faz o esforço para isso, assim. A gente entendendo também que, sabendo das nossas atribuições, né? Do nosso posicionamento em defesa do projeto ético-político, né? Do serviço social, né? Que tem como um dos princípios, né? O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a defesa das diferenças, traz, né, para esse encontro um debate que a gente acha extremamente relevante, que é o debate, né, sobre as ações antirracistas e serviço social. Tá? E aí eu já estou aproveitando para agradecer a professora Ana Paula, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que hoje, não só ela, né, todos nós, né, fizemos muitos esforços para estarmos aqui. A chuva caiu, a gente, né, teve que se reorganizar. Muita gente veio de longe, que me surpreendeu muito, porque está chovendo bastante, né? E aí eu já também estou aproveitando para dizer para vocês que a gente vai reorganizar o nosso encontro. Antes a gente ia terminar mais tarde, a gente tinha um planejamento, né? Desculpa. À tarde a gente se planejou para fazer as oficinas e a gente vai ter as oficinas. Só que o que a gente pensou? A gente vai começar agora, né? A gente vai ter a apresentação, né? O debate. E logo depois a gente já vai entrar nas oficinas. E aí a gente vai liberar vocês 2 horas da tarde. Tem um almoço lá no... O almoço ia vir para cá, não vai acontecer por conta da logística, enfim. Mas já a gente articulou com a empresa, né, para ter o almoço para vocês, porque é um número muito maior de pessoas. Então vai estar sendo servido no DG, tá? Quem precisar de carona, tem gente com carro, a gente faz um esforço aí. E até agradeço a vocês por entender, porque está meio confuso, mas é por conta dessa situação da chuva, ficou bem complicado. Então é isso, assim, é só para vocês saberem que a gente, claro, com atenção, né, e tendo cuidado com vocês, porque a gente sabe, principalmente tem gente que vem de muito longe, né, tem gente de Macaé, de Campos. Então, assim, para vocês retornarem em segurança também, a gente vai ter que dar essa enxugada, né, e terminar aí 2 horas, e aí vocês vão almoçar e depois vocês vão poder, né, ir para casa, ou enfim. Então, assim, voltando para falar da questão do tema, né? A gente entende que esse tema, como eu falei, né, é de extrema relevância, né? Acho que quando a gente observa a nossa realidade, a gente tem mais propriedade para intervir sobre ela, né? Então, a questão racial é algo que está posto na nossa sociedade. Recentemente, né, relativamente recente, saiu uma pesquisa que eu acho que é muito interessante vocês lerem, que é a pesquisa... Deixa eu falar aqui o nome, deixa eu só procurar. Trajetórias de vidas de jovens em situação de privação de liberdade no sistema socioeducativo, né? Do professor Leonardo Julião. É uma pesquisa que traz
que faz esse mapeamento, né, do quantitativo de jovens jovens, né, tanto meninos, meninas, e que estão no sistema socioeducativo. Então, ao total, né, são 76,2% de adolescentes negros, né, entre pardos e pretos, que é a nossa população. Então, a gente não tem como, né, dar continuidade aos nossos atendimentos, nossas intervenções, sem parar para olhar para isso, né? E a divisão de serviço social vem nesse esforço. Acho que tem 1 ano, 2 anos, a gente promoveu uma mesa, né, que também debatia sobre isso, né? A gente, junto com a divisão de psicologia, né, a gente fez um esforço, então vamos fazer, e deu certo, foi online, porque ainda a gente estava num período de pandemia, mas a gente vem com esse recorte, assim, né, entendendo a importância disso e fortalecendo esse debate dentro da divisão. E não só a divisão, a própria Escola de Gestão Socioeducativa, né, que tem sido protagonista nisso, né, em 2015 foi fundado o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, né, que é o André, acho que é André, o André Porfírio, né, e esse núcleo ele vem aprofundando através de mesas, né, pesquisas. Tem uma publicação, que é a publicação A1, né, que também traz o aprofundamento dessa discussão. Então, são instrumentos, né, são setores e instrumentos que contribuem para a nossa qualificação profissional, né? A gente precisa olhar para esses jovens, né? Então, assim, como a gente olha para eles se a gente não consegue entender a realidade social deles? Então, acho que isso é importante falar, a gente trazer isso, reforçar isso com vocês, né? E a gente tem, né? Eu trouxe também que no Senase ele traz coisas importantes assim, né? Sobre essa questão, né? O Senase, né, acho que todo mundo sabe, é o que regulamenta, né, a execução das medidas socioeducativas, né? E no Senase aponta que uma das principais, né, diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo é a diversidade étnico-racial de gênero, né, e orientação sexual, né, que deve orientar a nossa prática profissional, né? Então, eu peguei até um trechinho que fala, né, que as questões de diversidade cultural, da igualdade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, deverão compor os fundamentos teórico-metodológicos do projeto pedagógico dos programas de atendimento socioeducativo, sendo necessário discutir, conceituar e desenvolver metodologias que promovam a inclusão desses temas, interligando-os às ações de promoção de saúde, educação, cultura, profissionalização e cidadania na execução das medidas socioeducativas, possibilitando práticas mais tolerantes e inclusivas. E é isso, gente. Queria muito agradecer a vocês. Eu vou passar aqui a palavra para a Celeste. Depois de terminar, né, o debate, a gente deve falar mais alguma coisinha para a gente se organizar nos grupos. E aí a gente vai para os grupos, tá bom? Obrigada. Bom, como Verônica já destacou, né, o encontro de hoje tem uma enorme importância. Ver esse auditório repleto de colegas dimensiona um pouco o interesse, o compromisso profissional desses e dessas profissionais, no sentido de se qualificar, interagir e fortalecer a nossa profissão dentro do departamento socioeducativo. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa, considerando que é um órgão estadual. O sistema socioeducativo, ele é o retrato de uma sociedade desigual racialmente. Haja vista que, tal como a Verônica já apontou, a maioria das e dos adolescentes e jovens que por aqui passam são pretos, pobres e periféricos. A luta antirracista está diretamente articulada ao nosso código de ética, ao que ele preconiza, e ao projeto ético-político da nossa profissão.
considerando o compromisso que essa categoria assume da defesa intransigente dos direitos humanos. O corpo negro, ele historicamente tem sido objeto de violência, que pode ser identificada através do processo de formação social brasileiro, que foi pautado pela escravização, tanto de negros quanto de indígenas, não podemos esquecer, né? Então, pensar ações profissionais antirracistas é fundamental para pensar, para embasar a nossa atuação profissional, em razão do racismo estrutural que vai se manifestar cotidianamente nas práticas institucionais e, obviamente, sociais. Antes de passar a palavra para a professora Ana Paula Procópio, viu como é que a fono está uma beleza? Professora Ana Paula Procópio da Silva, eu gostaria de apresentá-la a vocês. A professora Ana Paula é professora adjunta da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, doutora em Serviço Social pela UFRJ, mestre em Serviço Social pela UERJ, possui graduação em Psicologia pela Universidade Gama Filho e em Serviço Social pela UERJ. Coordena o Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos, PROAFRO-UERJ. É pesquisadora integrante do Centro de Estudos Ottaviani, da Faculdade de Serviço Social UERJ. Coordena a residência multiprofissional em saúde mental, na UERJ, e tem experiência em serviço social, com ênfase em processos de trabalho, e atualmente tem desenvolvido trabalhos com os seguintes temas: fundamentos do serviço social, trabalho, relações étnico-raciais, gênero, educação, saúde e saúde mental. Bom, então, diante disso, sabemos que estamos muito bem acompanhadas e temos certeza do brilhantismo que será essa manhã. Bom, passo a palavra para a professora Ana Paula, desejando êxito na sua fala. Eu não sei se eu consigo... Acho que eu conseguiria falar sem microfone. Tem problema? Não, ok. Deixa aqui. Então, quero agradecer assim, a todas, todos presentes, aqui na figura das minhas companheiras de mesa, Verônica, Celeste, o convite. Dizer que eu sempre fico muito contente de poder falar com as colegas assistentes sociais. Eu mesma, durante 7 anos, o meu primeiro vínculo empregatício como assistente social foi como assistente social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, lá no longínquo ano de 2008. Falava com as colegas, com a Ida, outras colegas que encontrei aqui. Encontrei a Elissandra, que foi minha contemporânea de graduação na UERJ. O quanto o trabalho na Prefeitura fundamentou, me formou para ser uma boa professora, né? Então, durante os anos que passei, rodei pela educação, no antigo RPE, depois para o INAP, participei da saúde, onde eu consegui conhecer aí os territórios da cidade do Rio de Janeiro, desde da primeira CAP até lá em Santa Cruz. Também passei pelo antigo centro de capacitação. Então, assim, eu pude ter aí experiências de conhecer os territórios do município do Rio de Janeiro e também de conhecer as colegas de diferentes espaços socioocupacionais. Então, eu agradeço bastante a minha experiência como assistente social na prefeitura. E ao longo desses anos que estou na UERJ, desde 2015, vou fazer já 8 anos como docente lá, também tive a possibilidade de continuar essa perspectiva que é para fora, né? Então, nesses anos, né, a minha participação como docente da disciplina de estágio, por exemplo, em que eu sou uma docente que eu vou para o campo, eu vou lá conversar com a colega que está no exercício da supervisão, né? Que é uma atribuição privativa nossa como assistentes sociais e que a gente sempre reforça, né? Não está no meu Lattes, né, que Celeste colocou, mas nesses últimos 3 anos eu também tenho composto a gestão do CRES Rio de Janeiro, né? A gente está em período eleitoral, então também aproveito para convidar as companheiras
companheiros a atualizar o seu cadastro, a participar, a votar, né? A colocar lá a sua intenção, né? Nós, da gestão Quem Cede a Vez Não Quer Vitória, tivemos uma gestão difícil, uma gestão da pandemia, tomamos posse de forma remota em 2020, né? E ao longo desses últimos 3 anos, a gente conseguiu aí manter as atividades do CRES, fizemos a mudança da nossa sede, né? Saímos lá da Rua México e agora estamos na Rio Branco, que era uma questão que já estava emperrada há muitos anos, quem é mais antiguinho sabe, né? Mas digo isso também porque esse envolvimento com a profissão, né? Eu tenho acompanhado a Comissão de Educação do Conselho, que é uma atuação importante do serviço social. Agora, em 2019, no apagar do ano, né, a lei federal instituiu a presença de assistentes sociais e psicólogas e psicólogos nas escolas. Isso não é pouca coisa, né? A nossa profissão é uma profissão que ela tem uma trajetória na educação que remonta à década de 40, né? Mas essa institucionalidade que é dada pela legislação, ela é muito importante. Daí a gente também tem feito aí uma incidência junto aos municípios para a implementação, porque a lei é federal, mas precisa haver uma implementação nos estados e municípios. Aí a luta é justamente isso. Mas a outra ponta dessa conversa é como nós estaremos nas unidades escolares, qual é o nosso papel, né? As escolas, elas nos demandam as psicólogas e psicólogos um atendimento clínico, que não é o papel das psicólogas e psicólogos nas unidades escolares. E demanda a nós, assistentes sociais, né, a normatização das famílias e das crianças, que essa é a nossa trajetória. Eu já estou entrando na nossa conversa aqui, porque para a gente poder pensar, né, o título dessa mesa, as ações antirracistas do serviço social, a gente precisa se pensar, né? Agora, quando a Verônica falou do perfil do público, né, atendido pelas medidas socioeducativas, como um público majoritariamente negro, nós também podemos olhar para nós aqui. Não estou vendo gente nórdica, né? Sim, não estou vendo. Então, nós, né, temos que nos pensar também enquanto gênero, né? Ou seja, uma profissão majoritariamente de mulheres, sejam mulheres trans, sejam mulheres cis, que nos últimos anos também vem cada vez mais se enegrecendo, que bom, mas esse enegrecimento ainda não está visível nos espaços, né, mais elitizados da profissão, e aí eu falo da docência, eu falo, por exemplo, dos cargos, né, no serviço público de gestão, né? Nós ainda não temos essa visualização. Nós somos negras na graduação, mas nós não somos negras na gestão ainda, com maioria, né? Então, isso é uma questão a se pensar, porque quando a gente fala de racismo e de antirracismo, a gente não está falando de algo que está fora, a gente está falando de algo que faz parte da nossa vivência. Da nossa vivência como mulheres, da nossa vivência como sujeitas. E aí a gente tem a gente chama de combo, né? O combo é o antirracismo, o antissexismo e a anti-LGBTQIA+fobia. Não dá pra gente falar, eu sou antirracista, mas eu não tolero gay, eu não tolero essas... Não, né? Até mesmo a palavra, né? No Sinais usa esse termo tolerar, né? Porque, claro, a gente tem que fazer a crítica à formulação das políticas, né? Essa palavra é terrível, né, gente? Tolerar me mantém nesse lugar de que eu tenho poder, porque se eu não tolerar, você não tem o direito de exercer a sua vida, né? Seja na orientação sexual, seja no gênero, seja como for. Então, a gente está falando também de relações de poder, né, o tempo todo. E a nossa profissão é uma profissão que tem uma importância na condução das políticas sociais no Brasil, desde antes da implementação da política de assistência social. Nós já estávamos atuando nas políticas, né? Nossa profissão remonta aos anos 30, mas nessa condição que a gente chama de subalternidade. E para a gente pensar a nossa condição de subalternidade, a gente precisa pensar nosso gênero,
nossa cor, nosso lugar de classe, né? Então, tudo isso nos aproxima também do público que nós atendemos, gente. Seja na política de assistência, seja nas medidas socioeducativas, seja na educação, né? Muitas de nós vamos pegar o ônibus, que a senhorinha que a gente acabou de atender vai pegar também, a gente vai pegar o metrô, a gente vai no posto de saúde, ou seja, a gente não está numa elite, né, assim, porque que se coloca acima, não, eu vou pegar, ontem eu estava no ônibus, estava no trem, não, essa vez não precisou pegar trem, mas eu estava no metrô. Então, como é que é isso, né? A gente precisa se pensar também dentro das nossas vivências, e nossas vivências vão envolver racismo, vão envolver sexismo, vão envolver homofobia e transfobia, né? Nas nossas vivências pessoais, né? E ao trabalhar isso com os usuários, usuárias, com as pessoas no nosso dia a dia, vai aparecer, né? Então, isso já é um ponto importante, como é que nós estamos, né? E aí, acho que quando se faz o perfil do público, é importante fazer o perfil também de quem trabalha. Não sei como é que é o perfil de quem está trabalhando no sistema, quem está na gestão, quem está no atendimento direto, quem está terceirizado, quem está... Porque isso faz diferença nas relações de trabalho, né? Então, falar de ações antirracistas nos requer esse pensar sobre nós, nos requer também aquilo que a gente na faculdade vai aprender muito, né, que é a intencionalidade do nosso trabalho. Quando vocês colocam no título Ações Antirracistas de Serviço Social, me veio à mente a ideia do planejamento, né? E o planejamento requer, então, uma intencionalidade. Qual é o nosso nível de intencionalidade para o antirracismo, para o antissexismo e para a anti-LGBTQI-fobia? Ou seja, vamos olhar as lacunas. O que não tem nos nossos projetos de trabalho, né? Não tem essa discussão, não tem isso. A gente tem que olhar o que não tem, e começar a sentir falta, porque senão a gente naturaliza. No dia 20 de novembro a gente põe o cartaz, em janeiro a gente põe o cartaz da visibilidade trans, e aí depois a gente põe o cartaz do Novembro Negro, e aí tem o Setembro Amarelo, né, e tem as cores e tal. Isso é importantíssimo. A nossa profissão, ela tem uma trajetória importante de se articular com as questões emergentes dos movimentos sociais na sociedade brasileira. Então, saiu daqui da nossa seara aquela campanha fantástica, né, do Amor Fala Todas as Línguas. A gente tem, quando vocês vão olhar no site do Conselho Federal, a gente tem cartazes importantíssimos, informações de dados nesses cartazes, né, sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, sobre a questão da orientação sexual. Mas a gente está num momento em que a gente precisa avançar para além das campanhas e materializar nos nossos projetos de trabalho essas ações que a gente tem na cabeça como antirracistas, como antissexistas e tal. E aí, mas como é que faz isso? Bom, do projeto. Porque quando a gente constrói o nosso projeto, se essa é uma intencionalidade, a gente já vai desde o início, desde, por exemplo, da coleta do dado cor-raça, por exemplo, né? Que eu falava aqui com Celeste, quando a Verônica nos colocou o dado, né, 72% 76%, né, de adolescentes negros e negras, eu pensei que fossem mais. Aí vocês vão, é autodeclaração. E aí já começa. Como é que a gente trabalha a autodeclaração conosco? Não é com elas e com eles. Como é que a gente trabalha a autodeclaração conosco? Quais são as 5 definições atuais do IBGE para cor-raça? Quem que sabe falar? Acho que alguns não iam ganhar bombom. Então, vamos lá. Então vamos lá. Quase ganhou o bombom, quase ganhou o bombom. Então, a gente tem já,
praticamente, né, desde antes do censo de 2010. Primeira coisa, né, se faz coleta de cor no Brasil desde o século XIX, né? Então não é nada novo, a gente não está inventando, que agora quer saber cor dos outros, não. Sempre foi uma necessidade do governo distinguir as pessoas por cor. Primeiro para criar uma hierarquia, obviamente, e depois para poder planejar um pouco como é que o país ia ser direcionado. Então, primeiro censo, e que tem cor ou cor, né, remonta lá a 1870. Então, a gente não está falando de nada novo. Ao longo dos séculos, né, das décadas, esse sistema classificatório ele foi sendo alterado, porque isso não é fixo. Né? Claro que a gente sabe que cor ou raça é uma construção social. Né? Nossas peles têm várias tonalidades, a gente vai ser negra de várias formas. Eu aqui com Celeste, a gente não tem exatamente o mesmo tom de pele, tem outras companheiras que vão se autodeclarar negras e que a gente não precisa ter o mesmo tom de pele. As pessoas também não têm que ser brancas da mesma forma, enfim, né? A gente vai entendendo que isso é uma construção, e como é uma construção social, ela também vai sendo alterada de acordo com os processos históricos que o país e o mundo vai vivenciando. Então, se lá nos anos 1870 tinha uma classificação, a gente tem nos últimos anos a seguinte classificação: cor ou raça, e aí a gente trabalha com a ideia de cor ou raça por causa da história brasileira. Cada país vai ter a sua definição. Isso tem a ver com os processos históricos. A nossa forma histórica de trabalhar com as nossas cores, né, ela está relacionada também a uma ambiguidade que vai se construindo no país e que sempre foi muito importante para que a gente tivesse sempre uma certa dificuldade, né, na hora de dizer, né, a qual pertencimento nós temos. Mas a designação oficial, eu boto uma ênfase em oficial, porque isso precisa nortear as nossas ações quando a gente está numa instituição. Né? Não adianta eu fazer a coleta, mas eu vou botar as cores que eu quero, então eu vou perguntar para a pessoa qual a cor. Não, a gente precisa trabalhar com dado oficial para que os nossos dados tenham uma validade para pesquisa, tem uma validade comparativa também. Então, ainda que a gente não concorde, a gente tem uma designação oficial, né, do país que envolve 5 definições. Né? Cor ou raça branca, preta, parda, amarela e indígena. A palavra negro, negra, não entra nessas designações. Porque as pessoas pretas e pardas no Brasil, elas compõem o segmento negro. Então, não tem a palavra negro, negra. Mas todo mundo que se autodeclara preta ou parda vai entrar no contingente populacional negro. Por isso que lá em 2010, a gente começou a ter esse ascenso, né? Lá em 2010, a população negra no Brasil perfez 50,7%. Ou seja, foi a primeira vez que a população negra ultrapassou a população branca no país, porque as pessoas passaram a se declarar mais como pretas ou pardas. Então, todo mundo que é preto ou pardo está no contingente negro, mas não tem a palavra negro, negra lá na designação oficial. Isso é importante a gente saber, porque isso às vezes dá uma certa confusão, e eu tenho visto muito erroneamente alguns formulários com as palavras parda e negro. Pessoas pardas estão no contingente negro, senão a gente cria uma distorção na hora de trabalhar com os dados. Né? E começa a dizer que o pardo, a parda, não tem lugar. Não tem um lugar social importante. Né? E está no contingente negro. Né? Então, pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas vão ser contabilizadas no contingente negro no Brasil. Nós temos essas 5 definições. São definições arbitrárias, né, gente? São definições que têm a ver com a trajetória histórica e política do Brasil. O amarelo, né, a cor ou raça amarela, se refere às populações asiáticas. Né? Principalmente a partir dos anos 40, lá no período da Segunda Guerra Mundial, houve a vinda de muitas populações de origem asiática, e aí colocou todo mundo lá no guarda-chuva do amarela. Né? Alguém poderia falar assim, mas por que não coloca os árabes? Por que não coloca os gregos? Porque esta é uma decisão política, sempre. Né? O país vai entender, e aí o governo, muitas vezes o governo,
vai entender, olha, essa população é importante de ser contabilizada por algum motivo. Sempre tem um motivo político para se contabilizar uma determinada população, né, em um censo, né? Nunca é sem intenção, né? Mas então, oficialmente, nós temos essas designações, né? E ainda que a gente não concorde, né, a gente consegue dar uma amplitude, né, da nossa diversidade com essas designações. Mas vejam bem, gente, isso também não é nada fixo, né? As pessoas não precisam passar a vida inteira se autodeclarando da mesma forma. Tem um livro importante da Neuza Santos que chama-se Tornar-se Negro, né? Muitas vezes a autodeclaração como uma pessoa negra, né, vai depender de um resgate, né, da sua ancestralidade, do seu entendimento de pertencimento, de uma série de emoções que vão ser mobilizadas para que essa pessoa possa ter a coração preta, né? No Brasil, as pessoas se autodeclaram muito mais como pardas do que como pretas, né? E aí eu sempre digo, eu digo e também faço coro com a professora Sueli Carneiro, que se a gente tira o pardo da conta, a gente não fica com políticas de ação afirmativa amplas. A gente vai começar a trabalhar com políticas para a minoria. Porque, em geral, né, a gente tem verificado que o contingente de pessoas que se autodeclaram pretas, elas estão aí nos 12%, 14%, posso estar errando um pouquinho, mas... E o contingente de pessoas que se autodeclaram pardas é de mais de 40%, né? 42%, 43%, por aí. Ou seja, as pessoas têm muito mais ainda conforto para se declarar como pardas do que como pretas. Isso tem a ver com a nossa história. É quando eu falei daquela ambiguidade, né? O que é essa ambiguidade? A gente vai nomeá-la como o mito da democracia racial, né? Que é essa ideia de que quanto mais embranquecido, quanto mais embranquecida, mais possibilidades, mais chances você vai ter na sociedade brasileira, né? E essa foi uma construção que se mantém ainda hoje, na atualidade. Então, trabalhar com um jovem, trabalhar com uma jovem, o orgulho da sua negritude, no meu entendimento, faz parte de um projeto de medida socioeducativa que se pretenda exitoso, né, no sentido de pensar não a integração desses jovens na sociedade. Aí eu estou pensando numa perspectiva avançada de medida socioeducativa. Não estou trabalhando na ideia de integração, né? Mas na ideia de transformação. Que a gente também, enquanto profissão, desde a nossa origem, nós fomos chamadas a participar da integração das pessoas. O que é integração, né? Integração, sinônimo de formatar, né? Dizer, olha, que essa pessoa tem que ser encaixada aqui. A nossa profissão, ela vai ser reconhecida institucionalmente a partir da década de 30, né? A primeira escola de serviço social lá em São Paulo, em 36. Nós estávamos no país, né, em pleno governo Vargas, né, com uma formatação eugênica, né? Não por acaso a Constituição de 34 diz lá no seu artigo sobre educação que a educação no Brasil teria que ser uma educação eugênica. O termo está lá escrito bonitinho na Constituição, né? Então, o que é eugenia, né? Eugenia é justamente esse movimento ideológico que vai se capilarizar na medicina, nas ciências da saúde, né? No sentido de limpar uma sociedade, entendendo que determinadas populações, determinados povos, determinados sujeitos são perniciosos para o desenvolvimento de uma nação. No Brasil, a eugenia ela vem muito travestida de higienismo, né? E o serviço social adota o higienismo com todo o seu amor, né? Todas as disciplinas de serviço social dos anos 30, das escolas, elas têm disciplinas de higienismo, de puericultura, de higiene mental. O que significa isso? A gente, como profissão, nós fomos chamadas a ajudar a limpar a sociedade brasileira, né, gente? Então, assim, isso não se retira tão facilmente, né? Ainda que nós, no serviço social, desde os anos 70, estejamos num processo, né,
que aí o professor Zé Paulo Neto, né, vai chamar de intenção de ruptura com esse modelo conservador. Esse modelo conservador ele se mantém porque a gente nunca discutiu isso de verdade, né? Nos últimos anos, a gente vem, ao rever a profissão nos anos 30, dando ênfase a essa dimensão da eugenia na profissão. Porque a nossa discussão, ela nunca enfrentou isso, né, realmente. Olha, a gente tem uma origem bastante racista na nossa profissão, né? E não é somente porque eram as mulheres brancas da elite, mas porque as profissões daquele momento, né, educação, serviço social, medicina, elas foram todas chamadas, né, pelo Estado a promover o desenvolvimento. O que era o desenvolvimento da nação? O desenvolvimento da nação era a gente se parecer o máximo possível com as nações europeias, com as nações brancas. Como é que se faz isso, né? Tem algumas formas, né? O encarceramento é uma delas, né? A morte é a outra, né? O embranquecimento pelas relações interraciais, e aí isso é importante, eu já vou até pedir para a gente colocar rapidinho a nossa imagem aqui. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, não. Eu vi que oscilou, eu entendi que oscilou. Não, eu mantive a pose, mas eu entendi que oscilou. Só não quis demonstrar que eu sabia que tinha oscilado. Mas enquanto ele vai abrindo ali, eu vou pedir para a companheira que está aqui, talvez quem está ali, passar. Eu trouxe 3 produções de serviço social e relações étnico-raciais para vocês darem uma olhada, quem quiser tirar foto e tal, porque eu penso que... Isso, eu preciso deles no final, porque só tenho esse. Então, assim, amo vocês, mas eu precisarei dos livros de volta, então eu já estou entregando agora para poder rodar com calma. Porque eu penso que se vocês vão se apropriar disso, não vai ser só agora na minha fala, né? Vocês vão precisar se apropriar de conteúdos. E pensar, não, o serviço social não produz, não, o serviço social tem produzido bastante. Esses 3 livros são só uma amostra, são 3 coletâneas que foram lançadas aí nos últimos 3 anos, e que qualquer formação, ela necessita disso, de leitura, de discussão. Já me coloco aqui a vir outros em outros momentos, aí também pelo PROAF, para contribuir, porque eu sei que não se esgota hoje. Hoje é só, né, é como se estivesse dando um pontapé, né, um pouco, claro que vocês já sabem muita coisa, mas eu sei que uma formação não se completa apenas com uma mesa, né, que a gente vai fazer. Então, já me coloco aqui à disposição. Quase, eu estou aqui fazendo aqui o show enquanto vai, mas vamos lá, né? É importante que a gente tenha acesso a essas leituras, e são leituras que estão no campo crítico, né? Que vão debater as relações étnico-raciais a partir de uma perspectiva que intersecciona, né? Classe, gênero, raça, sexualidade, prioritariamente. Tem outras dimensões, mas essas são principais. Eu trouxe isso aqui, peraí. Isso aqui foi de outro evento, mas deixa... Como a gente está com um pouquinho de tempo, eu não vou passá-las todas, porque essa é muito importante, né? A Princesa esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho, né? Isso é o movimento negro, né, gente? O movimento negro no Brasil, ele não é tão alardeado quanto o movimento negro estadunidense, apesar do movimento negro estadunidense se referenciar no nosso movimento negro, mas ele tem sido um movimento atuante a partir da República. O movimento negro organizado, né, sempre esteve aí questionando o Estado. E antes da República, antes da abolição, a gente tinha os quilombos, as guerrilhas, as insurreições. Então, ninguém nunca ficou parado, né? Nem a gente, nem a galera indígena, porque eles e elas também, sempre, desde que o primeiro invasor chegou, eles também começaram a se... Desculpa. A gente vai conseguir. É emoção, é muita emoção, muita emoção. É muita emoção. Eu trago as imagens, né, numa sequência que nos faz começar que a gente vai chamar de desconstrução, né? De muita coisa que a gente aprendeu na escola, né? Começando com essa ideia da descoberta, né?
Eu não sei como é que está agora quem tem crianças na escola, se esse termo ainda é usado, né? Se ainda se fala da invasão, né, das Américas como descoberta, né? Essa é a nossa primeira questão, né? Como é que se descobre algo em que já é um território em que já havia pessoas que moravam? Então a gente já começa com uma primeira questão: essas pessoas que moravam aqui, né, os chamados povos originários, não são consideradas então como pessoas. Então, assim, para a gente pensar qualquer coisa relacionada à questão racial no Brasil, a gente tem que começar a discutir isso aí, criticar isso aí, entender que, pô, então, que descoberta é essa? Se eu chegar agora na minha casa e alguém descobriu a minha casa, eu vou ficar muito chateado e vou tentar botar ele para fora, ele ou ela para fora. Eu já moro ali. Mas isso só é possível por conta de uma ideia de desumanização que começa a ser posta desde aí, que essas pessoas não teriam os atributos necessários para serem, entre aspas, donas de um território tão rico, né? Que elas não teriam os atributos de racionalidade, de beleza, até de beleza, né? Daqueles que chegam, né? Então, essa ideia já é uma ideia, não foi descoberta, foi invasão. Então, já começamos por aí, né? A partir daí, a gente também começa a desconstruir a própria ideia da vinda dos africanos como escravizados para cá, né? E com uma ideia de que esses sujeitos e sujeitas também nunca perderam a sua humanidade por terem sido escravizadas e escravizados. Mas o que se constrói no Brasil acerca de indígenas e de africanos e seus descendentes? Como pessoas que não têm uma racionalidade, não pensam muito, não sabem muito, né? Como é que as coisas funcionam, né? Então a gente sempre trabalha com a ideia do trabalho, que é muito cara para o serviço social, né? A gente discute trabalho desde que a gente entra nos primeiros anos da faculdade. E o padre André Antonil, lá em 1711, ele vai dizer: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda. Então, por mais de 300 anos, quase que 380 anos, tudo que se produziu no Brasil, tudo que gerou valor no Brasil, foi feito a partir do trabalho escravizado de mulheres, homens e crianças, porque a desumanização também requer que as crianças e adolescentes não sejam também reconhecidos, obviamente, né, gente? Só assim é possível a gente entender como é que uma pessoa deixa uma criança de 3, 4 anos entrar num elevador sozinha para procurar a mãe. Justamente porque não se entende que aquela pessoa é uma criança, porque, afinal de contas, qual é a idealização que se tem? Bom, sempre trabalhou, sempre se virou, né? Então, não precisa de cuidado, né? Então, a ideia do cuidado também não está posta para determinadas populações. Talvez para as populações indígenas, a ideia não seja de cuidado, mas uma ideia de uma tutela, porque a construção de imagem que se criou para os povos indígenas é de que são crianças, né, infantes, né, que não têm, precisam ser, né, praticamente, não, são pessoas, são gente, constroem, tem cosmovisões ancestrais importantes, tem medicinas naturais, enfim, tem racionalidades que não são as racionalidades hegemônicas. Até porque a racionalidade hegemônica nos levou a quê? Exatamente quando a gente olha o que está acontecendo com o planeta. Esta racionalidade, essa forma de desenvolvimento, né, chamado de progresso, pela via da industrialização ou pelo capitalismo, né, porque isso também está conjugado, obviamente, nos levaram a esse momento do planeta, né? Então, essas populações, elas não são vistas como populações para existir. Na verdade, é isso sempre que se trata, gente. Por mais doloroso que seja, quando a gente está lidando com um adolescente, com uma adolescente em medida socioeducativa, é preciso entender com eles se eles acham que eles servem para estar nesse mundo. Eu vou dividir com vocês uma memória que eu tenho de quando eu tinha 10 anos, isso já tem mais de 30 anos, me marcou muito, dentro de um shopping na zona norte do Rio, ou seja, não estávamos na zona sul, não estávamos na elite. E estávamos nesse shopping, eu e minha mãe, e passa um homem, uma família, um homem, uma mulher e uma criança de mãos dadas. E nisso um menino, provavelmente de uns 9 anos, negro, se aproxima dele, pede alguma coisa, faz alguma coisa.
Gente, esse homem, ele deu um tapa no garoto, assim, que eu não... Doeu em mim, eu comecei a chorar imediatamente, não sabia, eu não entendia nada de raça, de questão, nada, nada, nada. Não sabia nem que eu era preta. Mas foi um tapa, mas foi um negócio tão assim, o menino foi parar longe. E aí eu comecei a entender que as crianças não são crianças da mesma forma. Porque ele era mais ou menos do mesmo tamanho da menina, da filha desse homem que estava com ele. Então, é disso que se trata ainda, né? Não sei o que aconteceu com esse menino, mas veja, ele aprendeu ali que ele não tinha direito a nada, nem a pedir alguma coisa. Por mais que o cara, né, o sujeito se nervasse, eu estou no shopping, né, não quero que me... Não é isso? As pessoas entram no shopping para não serem interrompidas, para não sofrer determinadas... Né, que entendem como agressões, que a rua, né, a rua é perigosa, o shopping é vendido como esse espaço, né, hermético, asséptico, né, que ninguém vai te abordar, né? Então, ele se sentiu no direito de agredir esse menino fisicamente de uma maneira muito violenta. E é disso que a gente ainda está falando, né? Que crianças e adolescentes negros estão nesse lugar de serem aqueles que vão apanhar, que vão sofrer todo tipo de violência, porque é como se eles não precisassem existir, devessem existir, na verdade, né? Aqui, na verdade, é com essa imagem que eu quero trabalhar para a gente pensar aqui o serviço social e já... Falta já o seu? E pensar a gente, né, enquanto serviço social. Essa imagem chama-se A Redenção de Cã, né? Ela é uma imagem muito famosa, ela está no Museu Nacional, está lá exposta. E essa pintura ela foi feita por um espanhol, que foi o Modesto Brocos, que ele era um pintor europeu, radicado no Brasil. Não era um pintor qualquer, ele era um sujeito que atuava lá com a elite, estava na Escola Nacional de Belas Artes, enfim. E ele faz essa obra, né, em 1895, ou seja, já no pós-abolição, né, já no século XIX, na Primeira República. E essa imagem retrata uma família, né? Vocês já tinham visto essa imagem? Alguém? Levanta a mãozinha aí para ver quem já tinha visto. Pouquinha gente. Mas ela... Oi? Sim. Mas ela é a imagem que retrata o desejo do Brasil, do Estado brasileiro, né? Nós temos nessa imagem, né, bem dividida. Para quem gosta de arte, né, vai ver todas as divisões da pintura. Eu estou vendo pelo aspecto sociológico, mas quem trabalha com arte também vê que a forma dela, ela tem uma divisão bem nítida, né? Entre aquele pedaço onde há uma mulher negra, mais escura, retinta, com as mãos pro alto, uma mulher negra com a pele um pouco mais clara e uma criança com a pele bem clara. E daquele lado, né, do lado onde estão as mulheres, né, há uma referência, né, à natureza, né, há uma referência, o chão é de terra batida, e do lado de cá nós temos um homem branco, na figura do imigrante, já com, né, uma outra forma. E que esse quadro ele foi utilizado em 1911 pelo então diretor do Museu Nacional, no Congresso Internacional na Europa, para explicar como é que o Brasil, em mais ou menos 100 anos, chegaria a ser todo branco. Então, a gente não está falando de iniciativas particulares, né? A gente está falando de um projeto de embranquecimento do Estado brasileiro. Então, quando a gente fala assim, não era para a gente estar aqui, né? Assim, eu, Celeste, nessa mesa, não era para a gente estar aqui nem nesse país, nem nesse planeta, né? Porque esse era o desejo. Então, quando o Modesto Brocos pinta esse quadro, ele bota esse nome. Esse nome é justamente a cerejinha do bolo, a redenção de Cã, né? Ele se remete a um mito religioso, né, cristão, de que Cã teria sido amaldiçoado, seria um filho de Noé, que teria sido amaldiçoado por ter caçoado de Noé. E a maldição dos filhos de Cã seria receber uma marca e ser escravo de seus irmãos. O mito bíblico diz isso, mas esse mito bíblico ele vai ser apropriado, né? No período, né, das invasões, no período da acumulação primitiva do capital, para que se pudesse também ser mais uma justificativa do aprisionamento de africanos, porque aí a cor escura dos africanos foi interpretada como a tal marca.
E a escravização seria, então, a maneira de redimir esses filhos amaldiçoados de Cã. Eu soube por uma estudante que é de uma religião protestante que esse mito ele costuma ser falado em algumas preleções ainda no século XXI. Não sabia, ela falou assim, ela me disse, olha, eu estava numa igreja, eu tive que sair dessa igreja porque o pastor se remeteu ao mito de Cã para dizer que nós somos amaldiçoados. Então, isso não está tão distante, veja bem, isso não está tão distante, né? É claro que nem todas as igrejas neopentecostais vão trabalhar dessa forma, mas ela fez esse relato. Então, quando o Modesto Brocos pinta esse quadro, nós já não estamos mais no período escravista, né? Ou seja, a escravidão seria a forma de nós nos redimirmos. A nossa redenção seria pela escravização. E com a morte, nós então, negros e negras, poderíamos alcançar o reino dos céus, porque já teríamos sido batizados e já teríamos cumprido a nossa missão como escravizados na terra. Com o fim da escravidão, qual vai ser então a maneira de nos redimir? É pelo embranquecimento. Aquela criança de pele mais clara é então a possibilidade da redenção de Cã, né? A nossa redenção é justamente o nosso desaparecimento. Nós não podemos existir, porque a nossa existência ela seria uma existência amaldiçoada. Então, a gente mescla aí, né, um desejo do Estado com um mito bíblico e dá nisso, né? Essa obra, então, representa, né, as teorias eugênicas, porque o objetivo das teorias eugênicas é promover uma limpeza, e limpeza a gente pode fazer a leitura de embranquecimento, porque limpar, o que é limpar? Né? Antigamente, muitas famílias usavam esse termo, né, para as mulheres, você precisa limpar o seu útero. O que significava limpar o seu útero? Você precisa gerar uma criança de pele clara, né? Um outro fator importante nessa pintura é o seguinte: homens negros não existem. Porque as mulheres negras, elas são chamadas à responsabilidade de fazer o embranquecimento. Os homens negros, eles não estão na foto, eles não têm que estar em lugar nenhum, né? Então, ao longo da Primeira República, a gente vai, por exemplo, observar nas legislações que vão ser legislações de encarceramento, principalmente de homens negros, né? Então, as legislações que criminalizam a capoeira, criminalizam o samba, criminalizam entre aspas, chamada vadiagem, né? O que é a lei da vadiagem? A lei da vadiagem é prender todos aqueles que não têm como comprovar um vínculo de trabalho. E justamente no momento em que o financiamento à imigração de homens europeus brancos está a todo vapor, em que há uma redução drástica da possibilidade de trabalho para os homens negros. Para as mulheres negras, né, a possibilidade da continuidade como trabalhadoras domésticas, né? Então, a gente vai ter um aumento do encarceramento de homens negros que vão trabalhar forçadamente, porque também vão ser criadas legislações, né, que vão obrigar ao trabalho compulsório, ou seja, quase que um retorno a uma escravização. Então, essa imagem, ela nos dá qual é o retrato, o que se quer no Brasil, né? E o Lacerda, né? Deixa eu ver qual é o nome dele. Isso, é o João Batista Lacerda, quando ele vai ao Congresso Universal das Raças em Londres, em 1911, né? Ele apresenta essa imagem, né, essa pintura, com a legenda negro passando ao branco da terceira geração, por efeito do cruzamento de raças, né? E que ele vai defender que no Brasil a mestiçagem possibilitaria o branqueamento em 3 gerações, ou seja, haveria uma gradual diluição de mestiços e negros, fazendo com que, em 2012, a população brasileira fosse quase toda branca. Ele errou feio, mas a gente para resistir não é fácil, né? Porque é isso, a gente acha que o racismo é interpessoal somente, né? Mas não, o racismo... Por que a gente diz que o racismo é estrutural? Porque ele organiza a sociedade, ele organiza o Estado brasileiro. Então, a gente precisa começar a entender que, ainda que no Brasil não tenha havido aquela segregação racial na forma de apartheid, como houve na África do Sul,
não tenha havido as leis de Jim Crow, como nos Estados Unidos, né? Nós também tivemos legislações racializadas e racistas, porque todas as legislações da Primeira República que se referem à contenção, lá pelo Código Civil, elas se remetem diretamente a pessoas negras, gente. Então, assim, eu tenho que começar a entender o caráter dessas legislações, senão eu fico com... mas não teve legislação racial no Brasil, a gente vive uma democracia, tá vendo? Aqui ninguém é impedido de entrar em lugar nenhum. Vai perguntar isso para o menino que levou o tapa. Vai perguntar isso para as pessoas que vão entrar e vão dizer assim, não, o seu elevador é aquele ali. Vai perguntar isso para qualquer pessoa negra que tenha entrado no lugar de elite branca. Você está perdida? Está tudo bem com você? Então, assim, essa ideia no Brasil, né, vai criando essa ambiguidade. O professor Munanga, ele fala desse racismo brasileiro que está fundamentado nessa ambiguidade, ou seja, ele diz que é um crime sem... que a gente não consegue ver quem são os criminosos, né? Há muito tempo no Brasil, se fez uma pesquisa em que se perguntava assim, no Brasil, tem racismo no Brasil? O pessoal dizia sim, 99%. Você é racista? Não. Então, é um país de racismo sem racistas, porque pega mal ser racista, né? Mas como é que é isso? Como é que pode haver racismo sem racistas, né? Então, nós somos criadas, né, e criados para exercer o racismo, seja como reprodução, e aí pessoas negras, pessoas indígenas não têm poder para serem racistas, mas nós reproduzimos racismo, obviamente. As nossas famílias foram ensinadas, né, para que nós tivéssemos alguma chance nessa sociedade, nós precisaríamos embranquecer, seja pelos nossos corpos, né, mexendo nos nossos cabelos, seja pelo casamento com uma pessoa branca. E eu pensei assim, bom, então a minha bisavó era racista? Não, ela reproduzia o racismo como forma de sobrevivência da sua família, né? E ainda hoje nós vemos isso, né? Quando um adolescente negro é abatido pela segurança pública, a família precisa vir a público para dizer ele não era bandido. Ou seja, a família precisa sofrer duas vezes, né? Pela morte do menino e sofrendo porque ele morreu, então ele é um bandido. E ainda que ele tivesse algum tipo de envolvimento, isso não é o suficiente para que ele seja morto. Porque esta também é outra forma com que nós somos criados. Que se nós fizermos tudo direitinho, nós não vamos ser abatidos. Só que não importa, gente. Quando as pessoas me olham na rua, ninguém sabe de todos os títulos que Celeste colocou. Vão ver uma mulher negra. Então, ao entrar em qualquer loja, eu vou começar a ser vigiada muito de perto. Isso, eu tenho certeza que várias mulheres negras aqui já passaram por esse tipo de episódio, que você entra numa loja e que você começa a ser, às vezes não muito discretamente, né, monitorada. Porque não importa, gente, eu sou uma mulher negra. Isso aí, eu posso ter pós-doutorado. Isso vai fazer com que eu tenha uma consciência minha própria, mas isso não necessariamente vai criar uma consciência na sociedade em geral, né? Então é com isso que os meninos e meninas que vocês atendem, que vocês cuidam, que vocês fazem, né, os processos de trabalho, é com isso que lidam, com algo que nós também lidamos, nós, mulheres e homens negros e negras. E eu nem estou colocando a questão da orientação sexual ainda, né, no bojo, porque a gente sabe também o quão difícil é ser menino trans, menina trans em espaços de medidas socioeducativas e em espaços de acolhimento institucional também, que não são divididas. O quanto a gente ainda trava uma discussão sobre o acolhimento de meninos e meninas trans. Ainda há muito conservadorismo por parte dos técnicos e até para o exercício da sexualidade de jovens, porque vocês lidam com jovens. Então, eu acho que a questão da sexualidade está sempre, deve estar muito em foco, né? Porque é nesse momento justamente que se vão fazer as experimentações, né? Enfim, uma série de coisas que nós também já passamos, porque nós também já tivemos essas idades, né? De 12, 13, 14, né? Então, como é que a gente lida também com essas questões que estão relacionadas, né? Sexualidade, gênero, cor ou raça, né? Então, a gente precisa tratar disso nessa perspectiva de interseccionalidade, né? Bom,
fechando, eu gostaria de justamente me colocar, né, enquanto Proafro-UERJ, né, à disposição para a continuidade, né, de participação, de oficinas, enfim, para que a gente possa ir pensando, porque é pensar no interior dos processos de trabalho, que são processos de trabalho também interdisciplinares e multiprofissionais, né? Então, a gente está falando aqui com assistentes sociais, mas a gente precisa falar com todos e todas que compõem, porque não é uma profissão só que vai também promover uma ação antirracista, né? Com esse planejamento, com essa intencionalidade. Então, eu quero agradecer muito, né? Dizer que foi um pouquinho rápido, porque a gente está aí com essas questões de logística, mas que me coloco à disposição. Obrigada. Gostaria de agradecer a professora Ana Paula, enfim, né, pelo conteúdo robusto das questões que traz, recuperar um pouquinho e destacar alguns elementos da discussão apresentada. Inicialmente, já traz uma questão que para nós é muito cara, que é a necessidade de conhecer o perfil do assistente social que está no sistema socioeducativo, né? E penso, mais do que o perfil do assistente social, conhecer o perfil do trabalhador da socioeducação no Rio de Janeiro, né? Não dá para planejar sem conhecer de fato quem é ele, qual é a condição socioeconômica, quais são os locais onde residem, né, o que pensam, enfim. E chama atenção para a questão do planejamento de ações antirracistas no sistema socioeducativo. Mas para pensar isso, ela faz ela recorre, né, a pensar em que medida a eugenia vai atravessar, né, em especial o higienismo, vai atravessar as práticas profissionais desde da emergência dessa profissão, né, quando somos convocados a contribuir, né, para o dito desenvolvimento brasileiro, né, que nada mais foi do que contribuir para ações de disciplinamento, de aprisionamento, de embranquecimento, entre outras ações conservadoras que vão atingir diretamente a população preta e que vai estar localizada nas periferias do nosso país, né, para que ela pudesse continuar, reafirmar a condição de subalternidade e, de fato, se manter na invisibilidade enquanto pessoas, né, que pensam, que se expressam, que se manifestam e por aí vai. Então, nos chamou muito a atenção, dentro da fala da professora, o destaque que ela dá ao projeto político de embranquecimento que está colocado e que não é novidade nesse país, né? A ideia a falsa ideia de um país miscigenado, harmônico e igual ainda está presente nos discursos e nas práticas sociais. E ela nos convoca, né? Ela nos provoca a pensar, né? A pensar em projetos de intervenção e que possam em que essas ações antirracistas possam aparecer, né? Por quê? A gente precisa vivenciar, gente. A gente é muito mais do que a nossa dimensão de gênero, de raça, de sexualidade, de classe. Nós somos pessoas, então o princípio da integralidade ele é um princípio importante para a gente pensar os seres humanos, né? Então, nessa perspectiva. Então, quando a gente se coloca, né, para falar, né, e aí muitas pessoas dizem que o mais complicadinho não é nem o dado cor, é falar de si, falar da sua característica, né? Que é aquela coisa, aquele momento. E isso, vocês se colocam agora num lugar em que vocês colocam os jovens de fazer perguntas que não são muito confortáveis, né? Assim, é isso, a gente também sentir esse desconforto.
que não é só em relação ao cor ou raça, porque a gente vive numa sociedade em que nós paramos muito pouco para pensar sobre nós. Então, só fazendo aí a síntese do que vocês colocaram, assim, preferi fazer essa dinâmica para vocês entenderem que as relações étnico-raciais, elas não são uma via de mão única. Elas são autodeclaração e heteroidentificação. Certamente, muitas autodeclarações aqui causaram espanto. Né? Eu vou aqui perguntar, mas ela... mas eu... E a gente, que isso? Quando a gente pensa em termos de percentual, o percentual de pessoas que se autodeclaram muito diferente daquela percepção de heteroidentificação, que é a percepção externa das pessoas em relação a mim, é muito baixo. Então, a gente às vezes fica muito preso nessa história, porque vai dar distorção. Não vai. Em geral, as pessoas elas vão se colocar como aquilo que elas são vistas, como elas são. O arco de pretos e pardos é interessante por causa disso. Como aqui no Brasil nós fomos educadas para nos distanciar do negro, do preto, do escuro, né? As pessoas ainda se sentem mais confortáveis, porque muitas vezes foram educadas em família para não serem negras ou para não serem pretas, mas para serem morenas. Então, o pardo é um lugar social. Na verdade, gente, todas essas designações, como eu falei, são lugares sociais, são construções sociais. Elas existem concretamente, nós sofremos com elas, nós morremos em função disso, mas elas são construções. Então, eu, por exemplo, já fiz com algumas turmas essa dinâmica mais de uma vez. Num primeiro momento, no primeiro ano, a pessoa se declarou parda. No ano seguinte, ela falou assim, eu agora consigo me declarar como preta, porque a cor da pele dela não mudou, mas mudou a percepção dela do seu lugar social. Então, mas isso não é um problema estatístico, porque, ai meu Deus, vai dar uma distorção. Não vai dar a distorção, justamente porque como a gente está na chave dos pretos e pardos, acontece muito isso, da pessoa se colocar como parda num momento e depois conseguir dizer que é preta, porque isso não está no tom da pele. A outra questão que vocês colocaram está ligada ao pertencimento versus a identificação racial. Nossas famílias no Brasil, muitas delas são multirraciais. Tenho pessoas brancas na minha família, como tem pessoas negras na família de quem se autodeclarou aqui como pessoa branca. Isso não é um problema, porque nós temos pertencimento. Eu tenho pertencimento indígena, eu sei do meu pertencimento indígena porque a minha avó contava da tataravó dela que foi pega laço no mato, que desta maneira começaram violentamente muitas das famílias brasileiras, né? Com o abuso o estupro de mulheres negras, né, africanas, com o apresamento, né, violento de mulheres indígenas, mas também com seus estupros e com casamentos forçados. Então, a nossa formação ela é violenta, né? E essa violência também construiu essa multirracialidade. Então, não é um problema o pertencimento. Uma pessoa branca pode sim dizer, olha, eu tenho um avô negro, só que a gente está entrando numa questão que é política pública. E aí essa é a polêmica das cotas, porque as cotas elas não são cotas de pertencimento racial. Elas são cotas de reparação, né? e de adequação, na verdade, mais do que de reparação. Nossas cotas não são de reparação. Nossas cotas são de adequação de barragens fenotípicas, no caso das cotas raciais, porque o governo brasileiro não trabalha com a ideia de reparação. Nós, do Movimento Negro, trabalhamos com a ideia de reparação. As nossas cotas, elas, em geral, conjugam raça, cor e condições econômicas, né? Então, essa ideia, né, de que você tem que conjugar raça e classe. É assim que funcionam as nossas cotas. E as cotas, elas não são por pertencimento, elas são por fenótipo. Então, a gente diz assim, bom, mas a minha avó era negra, assim, mas então a sua avó é que tinha que ser até a cota, você não. E eu tô brincando, mas assim, é isso. A pessoa branca diz, mas eu tenho direito porque a minha avó era negra. Não. Porque a barragem no Brasil, ela não se dá por ancestralidade, ela se dá por fenótipo. Então, quanto mais o nosso fenótipo se aproxima do fenótipo negro, maior as nossas barragens. Então, é assim que funciona. Não o contrário não é verdade. Quanto mais claros, mais aceitos. E, mais ou menos, até onde o racismo deixa. Porque essa é a questão.
que coloca a ideia de que, e aí tem um livro interessante que é o Claros e Escuros, né, lembrar daqui a pouco o nome do professor, cadê o Rodrigo Reduziu, sabe? Qual é o livro? Claros e Escuros? Não, é o outro, foi do Museu Nacional. Já vamos descobrir. Mas, enfim, não temos uma oposição, gente. Muniz Sodré, isso aí, Muniz Sodré. Tem, esse livro dele é muito bom. Claros e Escuros e O Verdade Seduzida. São 2 livros muito importantes para a gente pensar, gente, que o problema no Brasil não é entre negros mais claros e negros mais escuros. O problema no Brasil é uma desigualdade racial brutal entre populações negras e brancas, ou seja, entre pretos e pardos e brancos. Quando nós vamos em todos os índices do IPEA, do IBGE, o que a gente vai descobrir? Que a desigualdade entre brancos e pardos e pretos é colossal. Por isso que a gente pode colocar pretos e pardos no mesmo conjunto, porque a questão não está entre pretos e pardos, a questão é entre negros e brancos, essa desigualdade racial é esta. Mas de novo, como é que a ambiguidade funciona? A gente se perguntando se o pardo mais claro está tendo privilégio. Não. Nesta sociedade capitalista, patriarcal e racista, o único segmento que a gente pode dizer que tem privilégio é o segmento branco, homem, cis, hétero, cristão. É este segmento burguês. Este segmento tem privilégio. Todos os demais, gente, a gente já está na hierarquia. Então, a questão não está entre pretos e pardos, a questão está entre brancos e negros, para a gente poder pensar as desigualdades. É daí que a gente precisa partir, senão a gente se embola numa ideia de que fulano é mais clarinho, fulano... Não, a questão não está aí, né? Ainda que a gente tenha, sim, a gente sabe que a barragem para pessoas de pele mais escura, mais retinta, ela é brutal. Mas isso não significa que as pessoas de pele mais clara não sofram racismo ou tenham que se envergonhar de dizer que são pretas, porque não teriam direito de dizer que são pretas porque não sofrem, né? E aí a gente vai na Audre Lorde com a ideia de que não existe hierarquia de opressão, senão eu for... Mas é óbvio que pessoas negras de pele um pouco mais clara precisam ser politizadas, porque nós crescemos com a ideia de que nós somos diferentes. E aí, até eu, que não sou nem tão clara assim, né? Obviamente, a família vai, não, mas ela é morena, ela não é tão preta assim, né? A gente tem a tese da professora Márcia Eurico, Preta, Preta, Pretinha, né? Que ela fez sobre a pesquisa no sistema, né, sociojurídico de acolhimento de crianças, e ela vai demonstrar como crianças negras no acolhimento institucional elas são brutalizadas, elas são violentamente reprimidas desde a infância, e esta lógica de que, mas ela não é tão preta assim, né? Porque não se fala se ela não é tão branca assim, né? Não, isso não. Aí a pergunta sempre quando você quer saber exatamente a cor de alguém, chama uma pessoa branca. Por isso que as comissões de heteroidentificação, por exemplo, elas são mistas. Não são formadas somente por pessoas negras ou indígenas. A gente também precisa que as pessoas brancas também sabem quem são as outras pessoas brancas, né? E também desmistificar a ideia de que só tem gente preta pobre, né? Só tem pobre preto, né? Porque tem gente branca pobre. Porque senão a gente também fica com a ideia porque o pobre... Por isso que a gente não trabalha só com a chave da pobreza. Porque sim, tem pessoas brancas que são pobres. Porém, nessa condição de pobreza, pela questão do racismo, pessoas brancas pobres ainda conseguem ter algum tipo, né, de elevação, né, de mobilidade social, ainda que se mantenham na condição de classe trabalhadora. Então, por isso que a gente está falando, né, dessas questões. E sim, pessoas negras reproduzem racismo, pessoas negras, né, são homofóbicas, pessoas negras são transfóbicas, né, da mesma maneira que pessoas indígenas, porque nós também criamos algumas idealizações. Né? Pessoas indígenas também podem, né, incorrer em reprodução de racismo, em reprodução de opressões, porque vivemos numa sociedade da alienação. Estamos também na alienação. Agora, a gente precisa de espaços de discussão. Então, esse espaço aqui, para muitas pessoas, é um espaço inédito, desta forma de discutir, né? Porque a gente está aí na pontinha do iceberg, né? Para pensar o trabalho, mas pensar o trabalho a partir do concreto.
Eu penso que, voltando só para fechar aqui a pergunta que foi feita pela Verônica, né? A gente pode pensar que os espaços de medidas socioeducativas, né, eles têm uma relação, quando você faz a pergunta, né, qual é a relação que os espaços de medidas socioeducativas têm com... Peraí que eu me perdi aqui, sistema de medidas... você trouxe a questão do capacitismo, né? E a gente também vai pensar isso, né? Mas como é que o sistema de medidas socioeducativas no Brasil tem uma relação muito assim, intrínseca com o racismo no país? Quando a gente pensa a legislação, vamos lá atrás, a gente tem que ir lá na lei do ventre livre, por exemplo. A gente tem que... Duas leis são importantes quando a gente pensa a situação de políticas hoje no Brasil, né? Uma é a lei do sexagenário, quando a gente vai pensar qualquer coisa relacionada a idoso no Brasil, população em situação de rua, a gente precisa ir lá na lei do sexagenário. Quando a gente vai pensar qualquer coisa relacionada a criança e adolescente e acolhimento e medida socioeducativa no Brasil, a gente vai na lei do ventre livre, né? Que já no século XIX já nos indicava que essas crianças e adolescentes negros não seriam para o cuidado, seriam para o trabalho, né? Seriam para o disciplinamento. Então, quando vocês falam da hierarquia do sistema, essa hierarquia ela é totalmente racializada, gente, porque essa hierarquia é justamente necessária para a contenção. As populações negras no Brasil, elas foram construídas para serem contidas, elas foram construídas para estar no lugar da contenção desde o período escravista. Vocês imaginem, qual é o maior perigo numa sociedade escravista, gente? O que as pessoas brancas mais temiam? A rebelião. Né? Vamos lembrar aí da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana deixou a galera no Brasil, a galera branca, assim, nervosa. Porque o que é você ter uma sociedade em que mais da metade da população está escravizada? Né? E a metade que é proprietária está o tempo todo numa condição de medo, obviamente. Né? Então, a contenção ela é a espinha dorsal do Estado brasileiro. E a contenção em todas as esferas. Então, não seria diferente na perspectiva da medida socioeducativa, que a gente está numa intenção de ruptura vamos pensar aí desde os anos 80, por um sistema de medidas socioeducativas na perspectiva do cuidado, na perspectiva da autonomia. Alguém me falou, acho que alguém perguntou, mas qual é a autonomia do adolescente para responder? Tem que ser total. Porque a autonomia para responder à autodeclaração ela é total, ela não pode ser questionada. Então, veja, ainda que um adolescente visivelmente negro nos coloque uma identidade branca, a gente vai ter que pensar e planejar o que eu faço ali. Vai depender do momento. Se o momento é o momento da ficha, eu particularmente não começaria a problematizar com ele ali, com ele ou com ela. Eu colocaria no meu caderninho pensar identidade racial com os jovens. Porque tem o seguinte, nós temos uma questão de caráter burocrático necessária, que é o preenchimento de ficha, e aí eu sempre digo, precisa estar o mais próximo possível daquilo que é o vigente, o nacional, com essas 5 atribuições, né? Cor, raça, branca, preta, parda, amarela e indígena, porque as nossas fichas geram os dados estatísticos. Mas isso não significa que eu não vá trabalhar com esses jovens em outros momentos pertencimento racial, ancestralidade, identidade de gênero, orientação sexual. Daí eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei no início, é o planejamento do meu trabalho, porque a ficha não é necessariamente o momento em que eu vou problematizar com esse jovem se ele se coloca como branco e visivelmente é negro. Enfim, eu preciso explicar ali o que é. E eu tenho que ter uma chave de resposta. Eu digo isso para as colegas assistentes sociais. Crie uma chave de resposta. Por que você está perguntando isso? Para que serve isso aqui? Por que eu estou te perguntando a sua cor? Porque eu também estou te perguntando a sua idade, eu estou perguntando o seu gosto musical, eu estou perguntando várias coisas. Então, a gente criar uma chave de resposta simples para responder à população por que a gente está perguntando. E aí uma outra coisa, é a nossa apropriação dos nossos instrumentais. A ficha, ela não tem só o dado cor ou raça.
é importante que cada profissional consiga saber por que está perguntando cada uma daquelas questões ali. Para que serve cada pergunta daquilo ali. A gente foca no cor-raça, mas não necessariamente. Para que servem essas perguntas? Eu não conheço a ficha de vocês. Eu adoro ficha, a gente adora trabalhar com ficha de serviço. Ficha de serviço, para mim, é um mistério maravilhoso. E que, se a gente se apropria daquilo ali, toda ficha de serviço, ela tem pelo menos uma dupla dimensão. Uma dimensão singular, porque ela vai estar tratando da vida de um sujeito, de uma sujeita que vai me responder, e uma dimensão social coletiva, porque aquele sujeito, aquela sujeita tem um pertencimento de gênero, racial. Então, toda ficha de serviço, ela tem, no mínimo, uma dupla dimensão, que é singular, é a história de vida daquela pessoa, e é coletiva, porque é como aquela pessoa está na sociedade, em termos de gênero, de orientação, de lugar de moradia, de uma série de coisas. Então, digo a vocês que continuem pensando no trabalho, tá? Eu tenho que fechar, porque acho que, assim, vou tentar depois até ver as perguntas e tentar mandar aqui para as colegas se eu deixei alguém passar, porque temos aí o tempo avançado, né? Mas o que eu digo para vocês é continuem pensando no trabalho de vocês, continuem se colocando como vocês se colocaram hoje. Eu só tenho a agradecer essa manhã que nós tivemos. Obrigada. Primeiro, nós gostaríamos de nos desculpar pelo pouco tempo diante de tanta demanda, né? Porque estamos sedentas e sedentos por conhecimento, né? Temos muitas propostas para fazer depois no privado, né? Vou deixar meu contato. Sim, sim. Né? E agradecer a todos, todas e todos pela participação. Não ter um grupo apático, né, que entende momentos como esse, como espaços de pura exposição, sem interação. É maravilhoso saber que vocês, de fato, compreendem o sentido desse encontro. Por fim, eu gostaria de lembrar Angela Davis, né, que nos esclarece que a luta antirracista também é uma luta contra a organização dessa sociedade que está aí colocada, né? Esse modo de produção, ou seja, é uma luta anticapitalista, é uma luta feminista, é uma luta abolicionista, né? E que requer, como vocês mesmos disseram, o empenho de todos.